Olá, seja muito bem-vindo ao canal do Diegão, onde você encontra informação e notícias todos os dias. Antes de mais nada, eu peço para você, deixe o seu like, compartilha, se puder se inscreva no nosso canal, isto ajuda demais o nosso conteúdo. E hoje vamos falar sobre Donald Trump. Sim, ele que foi eleito pelos republicanos, faz o seu primeiro pronunciamento e diz como será o seu governo e quais as mudanças terá em seu governo lá nos Estados Unidos e como isso pode impactar aqui no nosso país. Confira comigo aí no vídeo. Importante e que tem tudo a ver com o Brasil. Dá uma olhadinha aí. First, I will immediately reissue my 2020 executive order restoring the president's authority to remove rogue bureaucrats, and I will wield that power very aggressively. Second, we will clean out all of the corrupt actors in our national security and intelligence apparatus, and there are plenty of them. The departments and agencies that have been weaponized will be completely overhauled so that faceless bureaucrats will never again be able to target and persecute conservatives, Christians, or the left's political enemies, which they're doing now at a level that nobody can believe even possible. Third, we will totally reform FISA courts, which are so corrupt that the judges seemingly do not care when they are lied to in warrant applications. So many judges have seen so many applications that they know were wrong, or at least they must have known. They do nothing about it. They're lied to. Fifth, we will launch a major crackdown on government leakers who collude with the fake news to deliberately weave false narratives and to subvert our government and our democracy. When possible, we will press criminal charges. Seventh, I will ask Congress to establish an independent auditing system to continually monitor our intelligence agencies to ensure they are not spying on our citizens or running disinformation campaigns against the American people. O que basicamente o Trump está falando é o seguinte, que ele será totalmente severo para acabar com a perseguição nos Estados Unidos. Porque acontece no Brasil, acontece também nos Estados Unidos. E o americano, inclusive o presidente Trump tinha essa plataforma muito forte, se preocupa muito com o controle de fronteira, com a imigração ilegal e esse tipo de coisa. E isso é totalmente conectado com o caso do Felipe Martins. Felipe Martins, ex-assessor especial do presidente Bolsonaro, ficou preso mais de 6 meses no Brasil por supostamente ter viajado aos Estados Unidos, como se isso fosse um crime. Só que o negócio não está somente aí. É porque o Felipe Martins não foi aos Estados Unidos da maneira como a Polícia Federal do Alexandre de Moraes estava acusando ele. Só que foi inserida uma entrada falsa do Felipe Martins no território americano por burocratas de imigração norte-americana. E isso daí, agora que passou as eleições, virá à tona através do Congresso dos Estados Unidos, que um deputado, um senador americano, ele tem poder de requisitar, de chegar e chamar para ir prestar depoimento no Congresso, não somente os ministros, como ocorre conosco no Brasil, que temos esse poder. Um parlamentar americano pode chamar diversos burocratas, e eu tenho certeza, pegando as informações corretas, requerendo as informações corretas para as autoridades americanas, achando a pessoa que alterou, que falsificou a entrada do Felipe Martins nos Estados Unidos, a gente provavelmente também chegará nas autoridades brasileiras que provocaram os americanos para fazer essa inserção falsa. Isso daí é crime nos Estados Unidos. Isso daí, a gente está falando que as consequências são muito piores do que apenas a autoridade estrangeira perder o seu visto. Então, vamos acompanhar o desenrolar dos próximos capítulos. Nós já estamos dando um feedback para as autoridades americanas, para os deputados e senadores americanos, porque agora, como os republicanos ganharam não somente, né, a Câmara, como deve acabar tendo maioria na Câmara, mas também no Senado, isso amplia o nosso leque de possibilidades de interações e, certamente, né, os americanos não vão deixar passar esse branco, porque se falsificar a entrada de um brasileiro, podem falsificar a entrada de um perigoso terrorista ou, quem sabe, limpar dos registros a entrada de um terrorista em solo americano, e isso preocupa o pessoal aqui nos Estados Unidos. Então a gente segue trabalhando com muita transparência, mostrando para você os benefícios que podem vir, né, dessa eleição de Donald Trump, dessa maioria republicana no Congresso, e eu estou falando isso aqui não é por perseguição. O tempo não é de vingança.
de dar o troco. O tempo é de muita calma, serenidade, sabedoria e de justiça, sem adjetivo. Não é justiça social, justiça de direita ou justiça de esquerda, não. Apenas fazer o correto, o justo, seguir as leis. É tempo de liberdade.